Então, a gente voltou aqui para fazer mais um vídeo, lendo o livro Aromaterapia e as Emoções, de Shirley Price, essa grande aromaterapeuta que nos ensina tanto sobre o poder das emoções em nossas vidas, tá? Principalmente com a ajuda dos óleos essenciais da aromaterapia. Então, como usar os óleos essenciais para equilibrar o corpo, a mente e o espírito? Isso a gente está aprendendo nesse livro Aromaterapia e as Emoções. Hoje nós vamos ler, estudar o capítulo 5. Selecionando óleos essenciais para as emoções. Então eu vou começar. Quando a aromaterapia surgiu na Inglaterra, o seu principal objetivo, talvez até alguns possam dizer o único, era o tratamento do estresse. No entanto, embora nenhuma reivindicação fosse feita para o tratamento de outras condições específicas da saúde, o fato é que os terapeutas passaram a tratar de forma indireta alguns outros sintomas também presentes nos pacientes que sofriam de estresse, mesmo porque a aromaterapia é uma disciplina holística. Na minha opinião, como muitos óleos essenciais causam uma ação relaxante e benéfica tanto sobre o estresse brando quanto sobre o severo, todo bom aromaterapeuta deveria escolher entre esses óleos aqueles que são capazes de também beneficiar os demais sintomas que venham a se apresentar no paciente. Mas isso sem nunca esquecer o aspecto emocional, até porque o estresse poderá fazer com que o paciente fique, por exemplo, irritado ou amedrontado. Assim, quando alguma emoção estiver causando estresse, tal como o pesar, a preocupação, a raiva profunda e por aí adiante, a melhor opção será a preferência pelos óleos essenciais incluídos na lista de alívio do estresse, pois eles exercerão um efeito positivo e benéfico sobre tais emoções. Essa lista está no capítulo 7. Nos hospitais, os óleos essenciais têm se mostrado capazes de atenuar o estresse, porque elevam o ânimo, fortalecem e revitalizam a mente, além de levarem conforto ao corpo através da dissipação do esgotamento produzido pela doença do paciente. Na maioria das vezes, o tratamento da medicina alopática enfatiza o sintoma ou o órgão causador do problema. Por outro lado, tanto a aromaterapia como as outras terapias alternativas, como a abordagem holística, preferem levar em consideração a totalidade da pessoa, porque dessa forma poderão descobrir, quando possível, a causa que se oculta através dos sintomas, tornando-se assim capazes de tratá-la. Em muitas ocasiões, descobre-se que existem situações estressantes pendentes, problemas no trabalho, divórcios, inadequação ao ambiente circundante ou algum outro elemento que induz a depressão, como, por exemplo, a perda ou o fracasso dos negócios. Outras vezes, revela-se uma raiva muito intensa ou mesmo a inveja. Eis porque, antes de qualquer outra medida, um bom aromaterapeuta deve selecionar em primeiro lugar os óleos essenciais que irão beneficiar o estado mental do paciente, em vez de ficar isolando os sintomas. Como já dito, cada óleo essencial em particular é capaz de produzir efeitos distintos, que por sua vez dependem da propriedade que nele predomina, ou seja, analgésica, anti-inflamatória, descongestionante, etc. As pesquisas têm confirmado que os óleos essenciais são realmente capazes de relaxar ou modificar o estado da e outros, eu acho que eu pronunciei correto, e que também podem fazer com que o corpo receba uma ajuda dos seus outros atributos, como o alívio das dores musculares e dos problemas digestivos. Meu marido costuma fazer uma comparação entre os efeitos da medicina alopática e dos óleos essenciais, valendo-se de uma analogia com as armas. Olha que legal. A medicina alopática faz uso de um rifle que atira imediatamente as suas balas, que são os medicamentos, num alvo. Nesse caso, um sintoma específico. E cada um dos seus medicamentos é constituído por um só tipo de molécula. A aromaterapia faz uso de uma metralhadora que espalha imediatamente uma míriade de projéteis, as propriedades dos óleos essenciais, no alvo. Nesse caso, a totalidade do corpo. E cada um dos seus óleos essenciais contém centenas de moléculas diferentes. Muito bom.
Através dos anos, tornei-me cada vez mais envolvida. Obcecada seria o termo mais exato, com os óleos essenciais, e por isso mesmo passei a querer mais provas dos seus efeitos. Algumas das propriedades físicas que têm sido tradicionalmente atribuídas a esses óleos, e em determinadas circunstâncias comprovadas pelas pesquisas, parecem realmente conter os efeitos neles indicados. E por essa razão, prefiro me circunscrever e recomendar apenas esses, mas sempre resistindo à tentação de assinalar outras propriedades que às vezes são creditadas a eles. Portanto, embora até esse momento os efeitos de tais óleos sobre os distúrbios emocionais sejam levados em conta, ainda não muito poucas as evidências que realmente comprovam esse fato. Aliás, ainda são muito poucas as evidências que realmente comprovam esse fato. Ao passo que o folclore em torno dele é intenso. Neste ponto, coube a mim mesma uma pergunta: como é que farei, com segurança, a seleção dos óleos realmente benéficos às emoções? Não me veio, então, outro modo de demonstrar a forma pela qual os óleos essenciais são capazes de afetar as emoções, senão o de aplicar os mesmos princípios a eles atribuídos na ajuda dos problemas físicos. Assim, baseando-me no fato de que a mente exerce um tremendo efeito sobre o corpo e que alguns óleos essenciais mostrando-se eficientes no auxílio ao relaxamento, enquanto outros elevam o ânimo, concluí que seria razoável supor que os óleos analgésicos poderiam também aliviar a dor do sofrimento, assim como os anti-inflamatórios atenuariam a exaltação da raiva, e assim por diante. Fui até a minha casa para tomar um pouco de água e erva doce, porque estava realmente precisando muito dela. Me disse isso foi Swift. E aí ela continua. Plínio, nos anos 23 a 79 depois de Cristo, recomendava a erva doce não somente para uma melhor visão física, mas também para a segunda visão. Quer dizer, para ver ver claramente a beleza da natureza. Esse mesmo autor ainda dizia que as serpentes adoravam a erva doce porque as auxilia no processo de troca da pele velha e, portanto, rejuvenesce. Todavia, prefiro dizer que alguns óleos talvez sejam capazes de ajudar esta ou aquela emoção, em vez de afirmar que de fato ajudarão. Até porque cada ser humano é um indivíduo à parte, tendo características próprias, bem como uma personalidade e crenças particulares, que juntas compõem a totalidade de uma pessoa, tanto influenciando o seu pensamento quanto o seu comportamento. Chegamos até a experimentar emoções e sentir dores de acordo com as nossas características individuais. Por não haver, então, um meio de nos categorizar em definitivo, cada um de nós acaba reagindo de modo diferente. Aliás, um exemplo perfeito de nossa marca individual está na distinção dos nossos rostos. Assim, embora todos nós tenhamos dois olhos, um nariz e uma boca, dentre os bilhões de seres que existem no mundo, seria muito difícil encontrar uma só pessoa parecida exatamente com você. Entretanto, a despeito de nossas diferenças, confio plenamente nas razões que estão por trás de minha abordagem, sobretudo porque ao longo dos anos funcionaram muito bem com os meus clientes e também com aqueles que se tornaram meus alunos. E essa minha crença de que as propriedades físicas dos óleos essenciais são capazes de exercer influências sobre as experiências emocionais encontra-se totalmente explicada a seguir. Então, a gente vai começar a conhecer os óleos que têm esses efeitos, né, sobre as emoções. Agora são os óleos analgésicos. As propriedades de muitos óleos essenciais aliviam a dor, com diferenças de graus nos sistemas corporais distintos. Alguns aliviam as dores musculares e das juntas, como as da artrite, por exemplo, enquanto outros parecem ser mais eficazes nas dores de cabeça, apesar de ainda não se conhecer muito bem o porquê dessa ação sobre a dor ou de sua interferência sobre as diferentes partes do corpo. Considera-se que isso se deve, em parte, aos efeitos anti-inflamatórios, circulatórios e desintoxicantes de alguns desses óleos e aos efeitos analgésicos de outros. Alguns óleos essenciais possuem efeitos sedativos ou soporíficos que estimulam o sono, que aliviam a dor, tais como a bergamota, a camomila romana e o ylang-ylang. Alguns de seus efeitos analgésicos são atribuídos a componentes específicos, como, por exemplo, o eugenol, um componente existente no cravo da Índia. É conhecido pela sua eficácia no combate à dor de dente. A dor encontra expressão em várias de nossas emoções, especialmente no sofrimento, que é um sentimento complicado e para o qual qualquer óleo essencial possuidor de ação analgésica pode ser efetivo.
Quando a raiva nos domina ou quando sofremos a dor da culpa, o melhor a fazer é usar durante esse período um óleo essencial que tenha propriedades analgésicas. Quais são esses óleos essenciais analgésicos? São anis estrelado, pimenta do reino, coentro, erva doce, gerânio, zimbro, manjerona doce, noz moscada, pinho, sálvia, manjericão, cravo da Índia, eucalipto, olíbano, gengibre, lavanda, niaule, hortelã-pimenta, alecrim e chá preto. Então, esses são os óleos analgésicos. Seguinte, óleos fungicidas e antiviral. Já foram realizadas diversas investigações para descobrir os óleos essenciais que possuem efeitos fungicidas. E em 3 dessas pesquisas, chegou-se à conclusão de que os aldeídos e os ésteres são os 2 componentes mais eficazes nesse campo. Alguns óleos possuem algumas propriedades fungicidas, ao passo que outros agem apenas sobre o fungo específico, como, por exemplo, o da Candida albicans e o do Tinea pedis, que é o pé de atleta. Muitos óleos essenciais têm sido testados por seus efeitos sobre as diferentes viroses. Entretanto, embora vários deles se tenham mostrado eficientes nesse campo, ninguém conseguiu distinguir exatamente os componentes causadores de tais efeitos. Foram encontrados, por exemplo, 12 componentes em uma variedade de óleo bastante eficazes no combate às viroses do herpes, sem que, no entanto, fosse demonstrado o componente realmente responsável por isso. Na minha opinião, o ciúme pode ser comparado a um fungo ou a qualquer vírus que nos ataca, ou seja, algo do qual não precisamos nem queremos e que mesmo assim chega até nós. Isso ocorre, então, porque todos somos vulneráveis ao desejo de coisas que não podemos ter, de uma outra pessoa ou do trabalho, de alguém, né, que conseguiu um cargo que queríamos. Na verdade, é uma emoção destrutiva e negativa. Mas essa mesma emoção também pode advir por causa do desejo em relação aos atributos físicos de uma pessoa amiga, ou aos atributos de uma personalidade, como, por exemplo, o da autoconfiança. Nesse caso, uma emoção destrutiva que não é negativa. Se é, então, razoável a expectativa de que um determinado óleo possa ser eficaz no combate a um fungo ou a um vírus físico, quando for necessário resistir a um ataque ao nosso eu interno, obviamente, um outro óleo também poderá ser eficaz no combate a um fungo ou a um vírus mental. Mas, infelizmente, aqueles que vivenciam o ciúme ou a inveja, emoções negativas muito parecidas, mas não necessariamente iguais, né, quase nunca admitem isso para uma outra pessoa. Por essa razão, sinto-me insegura para afirmar sua eficácia nos meus clientes. Eis porque, se algum leitor tiver êxito pessoal com a aplicação desses óleos, eu ficaria agradecida se ele me comunicasse. Caso aconteça, não farei uso do seu nome, da mesma forma que não usei os nomes verdadeiros dos clientes que foram citados neste ou em qualquer outro livro meus, tá? Então, quais são os óleos essenciais que são fungicidas, que podem tratar, por exemplo, esses ciúmes, que parece ser um fungo, né? O manjericão, o cravo da Índia, a tangerina, o patchouli, o pinho, a sálvia, o tomilho doce, a salvia esclareia, o gerânio, a lavanda, a hortelã-pimenta, o alecrim e o chá preto. E quais são os óleos essenciais que são antivirais? O manjericão, o cravo da Índia, a lavanda, o niaule, a bergamota, o eucalipto, o limão e a hortelã-pimenta. O alecrim, o chá preto, a sálvia e o tomilho doce. Muito interessante. Quais são os sintomas de anti-inflamatório, né? Certos óleos essenciais têm demonstrado possuir efeitos anti-inflamatórios e, por isso, numerosos quadros anti-inflamatórios podem ser combatidos por eles, né? O valor desses óleos é incalculável no caso de inflamações da pele e da artrite, assim como são excelentes para combater as inflamações internas, tais como a bronquite, a sinusite e a cistite. Como a raiva também pode ser considerada como uma espécie de inflamação da mente, é de esperar que um óleo essencial anti-inflamatório também possa amenizá-la, bem como os quadros relacionados com ela, tais como a impaciência e a frustração. Quais são os óleos essenciais anti-inflamatórios? Manjericão, erva doce, gerânio, lavanda, melissa, laranja amarga, hortelã-pimenta, o pinho, o alecrim, o tomilho, a camomila romana e a camomila alemã, o olíbano, o zimbro, o limão, o niaule, o patchouli, citrus aurantium, que é o limão Tahiti,
a rosa destilado, o chá preto e o óleo essencial de 1000 folhas. Outro sintoma, antiespasmódico. Delbemas e Rochat testaram em 1964 alguns óleos essenciais considerados eficientes no alívio de cólicas porque acalmam as fibras musculares do trato digestivo. E a sequência dos testes confirmou esse fato. No decorrer dos anos, venho obtendo resultados excelentes com os meus clientes que apresentam dores musculares, valendo-me do uso da manjerona e do manjericão. No entanto, tenho 2 amigas que escreveram um livro medicinal sobre aromaterapia, no qual recomendaram o cipreste para esse mesmo problema. E depois disso, passei a utilizá-lo com resultados também excelentes. Acredito que os óleos essenciais de ação espasmódica sejam capazes de amenizar o sentimento tenso da raiva, como a culpa é a outra emoção que causa muitas tensões interiores, esses mesmos óleos também podem ser de grande valia. O medo também é um sentimento que tensiona fortemente os músculos e, embora não cheguem a apresentar câimbras, de todo modo, a sua ação antiespasmódica será bastante eficaz no relaxamento das sensações de aperto que ele dá. Aliás, vale aqui observar que a ação calmante do óleo será ainda capaz de alcançar a mente, pois sofremos de câimbras emocionais quando a nossa mente lida por muito tempo com algo que nos amedronta. Por isso, tudo indica que o óleo com propriedades antiespasmódicas será necessário nesse caso. Se alguma experiência existencial está atrapalhando você e lhe causando infelicidade, mesmo que já tenha o costume de utilizar regularmente os óleos essenciais, tente fazer uso daqueles que possuem propriedades antiespasmódicas. Quais são esses óleos essenciais? O anis, a bergamota, a camomila romana e também a alemã, o coentro, o erva doce, o gerânio, o manjericão, o cajeput, a salve-esclaré, o cravo da Índia, o cipreste, o olíbano, o limão, a tangerina, noz moscada, o limão Tahiti, a sálvia, o ilang-ilang, a lavanda, a manjerona, a melissa, a hortelã-pimenta, o alecrim e o tomilho doce. Tá? Outro sintoma, anticatarral. Para suprimir e expulsar os germes causadores do catarro, são necessários óleos essenciais que contêm os poderosos componentes denominados cetonas e, às vezes, as lactonas, pois esses atingem o muco de maneira a nos fazer expeli-lo mais facilmente. Nas pesquisas realizadas em 1938 por Gordonoff e 1946 por Boyd e Persson e 1985 por Schnellscher, descobriu-se que certos óleos essenciais são eficazes como expectorantes, termo médico utilizado para os medicamentos que auxiliam a expelir o muco. Tá? A associação desse problema com a menção da culpa é bastante comum. E o mesmo ocorre com a raiva, já que esses sentimentos nos deixam com a impressão de que estamos com o peito congestionado e, por isso mesmo, com uma enorme vontade de colocar tudo para fora. Portanto, os óleos essenciais que possuem um efeito de alívio sobre o catarro serão necessários para quem está se sentindo culpado após a perda do ser amado. Esteja atormentado com a ideia de que não fez o bastante ou com a sensação de que poderia ter feito. Além do mais, quando os sentimentos da raiva e da culpa em geral instalam-se nas pessoas, é sempre importante liberá-los para que o eu interior não adoeça. Quais são esses óleos essenciais anticatarral? O anis, o cajeput, a erva doce, zimbro, melissa, pinho, manjericão, cipreste, gerânio, lavanda, o patchouli, o alecrim, o sândalo, o tomilho, o chá preto e o óleo de 1000 folhas. Nossa, gente, muito interessante, né? Essa associação de estar com o peito cheio, não colocou para fora, com a questão do catarro, né? Então, os clientes da gente que procuram vocês, né? Nós mesmos que procuramos sempre olhar para a questão da sinusite, para a questão da rinite, que deixa, de certa forma, catarros mesmo, né, em nosso organismo. Seria interessante prestar atenção nessas emoções, né, que ela citou aqui, como o medo, né, como a raiva, a culpa. Muito interessante. Então, vamos agora para óleos essenciais equilibrantes. Os óleos essenciais possuem admiráveis poderes equilibrantes, tornando-se evidente porque alguns deles são energizantes
e ou estimulantes, enquanto outros são calmantes e ou sedativos. Embora essa capacidade dos olhos possa parecer curiosa, as pesquisas a têm confirmado, né? E a denominam de efeito adaptogênico. Iremos nos deter mais adiante nos óleos essenciais que são neurotônicos e também nos calmantes e sedativos, porque nesses casos é necessário que estejam associados com os atributos individuais. Mas, por enquanto, registraremos apenas óleos essenciais nos quais se encontram as duas propriedades mencionadas, tá? O sofrimento é o tipo de emoção para o qual o óleo de dupla ação é sempre de grande valia. Isto porque ela é complexa e engloba outras emoções no seu interior, de maneira a não só demandar a versatilidade, como também a ação equilibrante. Os óleos essenciais equilibrantes promovem naturalmente uma cura ideal para quem vive situações nas quais o desequilíbrio, a mudança constante de humor e a irracionalidade são predominantes. E esse extraordinário poder de equilíbrio também é bastante eficaz nas emoções secundárias. Confusão e sentimentos afins, atordoamento, indecisão, incerteza, emoções frequentemente vivenciadas em meio ao processo do sofrimento. Então, quais são esses óleos essenciais para o equilíbrio, que também são relaxantes e estimulantes, tá? O manjericão, a salva esclareia, o gerânio, a manjerona, a rosa, bergamota, cipreste, lavanda e citrus aurantium. Agora, quais são os óleos essenciais indicados para os sintomas cardiotônicos? Embora não existam muitas pesquisas a respeito das propriedades cardiotônicas dos óleos essenciais, já foi realizada na França uma experiência mais consistente sobre o assunto. Na Inglaterra, vem sendo observada a capacidade desses óleos para acelerar o batimento cardíaco e atenuar as palpitações, isto é, a rápida e forte contração do coração. Os óleos essenciais que possuem uma ação geral tônica promove, então, esse tipo de efeito sobre o coração. E, por isso, sempre os incluo na lista da minha preferência. Existem diversas emoções para as quais os óleos essenciais do coração pode ser benéfico, como fortificante. No sofrimento, geralmente ocorre um abatimento do ânimo. E para isso, tanto podem ser usados os óleos essenciais que agem sobre o sistema nervoso, como também aqueles que são capazes de animar e aliviar o coração sofredor, pois suprem o organismo da estamina necessária para que possa seguir em frente. Em toda e qualquer vivência de medo, especialmente de terror, o coração torna-se carente de estímulo. E para essa situação, os óleos cardiotônicos são ótimos. Por outro lado, os óleos que desaceleram o batimento cardíaco são úteis nas ocasiões em que o coração tem como sintoma uma forte aceleração. A culpa, por exemplo, torna o coração pesado. E para lhe dar leveza, não há nada mais indicado do que um óleo com propriedades cardiotônicas. Entretanto, se o medo e a culpa estiverem associados com o sofrimento, sugiro usar um óleo cardiotônico que não seja tônico do sistema nervoso, pois assim é garantida a possibilidade de êxito. Os óleos cardiotônicos também são capazes de beneficiar as emoções secundárias, tais como a apatia, a confusão e timidez, porque são requeridas qualidades decorrentes da estamina e da coragem. Quais são esses óleos cardiotônicos? Anis, erva doce, alecrim, tomilho doce, manjericão, lavanda, sândalo, né? Agora, os óleos que são cicatrizantes. Cicatrizar significa curar. E uma das propriedades de cura da lavanda refere-se às queimaduras, mas ela também possui outras propriedades de cura que são compartilhadas com outros óleos, sobretudo para a cura dos tecidos danificados, das feridas e das cicatrizes. Nas aplicações dos óleos sobre a pele, a erva de São João, que é o hipericum, poderá ser um catalisador eficiente, pois esse óleo foi bastante utilizado no passado no tratamento das queimaduras e das feridas. Um ponto importante: esse óleo erva São João não é mais comercializado aqui no Brasil, tá? Aliás, não é, ele é muito comum na França, tá? Há quem troque ele pela calêndula. Muitas emoções precisam dos óleos curativos, como, por exemplo, aquele tipo de sofrimento no qual as feridas levam muito tempo para curar. As cicatrizes deixadas pela culpa também requerem a sua cura, assim como a raiva que fica fervendo por muito tempo dentro de alguém.
Para tais problemas, os óleos para as queimaduras e úlceras são os mais apropriados. As feridas da alma ocasionadas pelo ciúme também podem se beneficiar com uma abordagem curativa. Quais são esses óleos essenciais cicatrizantes? A bergamota, a camomila romana alemã, o gerânio, o limão, a rosa, a sálvia, o cedro, o cravo da Índia, o líbano, lavanda, o patchouli e o alecrim. Agora, problemas descongestionantes. Existem óleos essenciais que amenizam congestionamento nos diferentes sistemas do corpo e por isso mesmo são necessários para aliviar a congestão do sistema reprodutor e da difícil e dolorosa menstruação, que é a dismenorreia. No sistema circulatório, alguns desses óleos descongestionantes descongestionam a circulação venosa, facilitando e agilizando o retorno do sangue ao coração, e, por consequência, desobstruindo as varizes e outros distúrbios causados pela congestão sanguínea, como, por exemplo, as equimoses. Alguns óleos essenciais possuem propriedades descongestionantes que aliviam as dores de cabeça e as enxaquecas, ao passo que outros suavizam a congestão decorrente da má digestão e outros mais atenuam a congestão catarral da asma e dos problemas respiratórios. Os sintomas da congestão também se apresentam em diversas emoções, sobretudo naquelas situações em que a mente fica entupida de pensamentos, impedindo a clareza da visão nas situações a serem tomadas. E isso geralmente ocorre nos casos de culpa e de sofrimento, ou quando as circunstâncias estão muito confusas. Para essas ocasiões de incerteza, desnorteamento e indecisão, os óleos descongestionantes podem ser de extrema valia. Quais são esses óleos? O cajeput, a salves clareia, o patchouli, pinho, sândalo, camomila alemã, o gerânio, a hortelã-pimenta e o alecrim. A gente vai falar então agora do sistema circulatório, para descongestionar ele. Apesar de existirem poucos óleos essenciais dotados de poderes para intensificar a taxa de sangue que flui através do corpo, uma boa circulação sanguínea sempre o mantém sadio, mesmo porque é o sangue que nutre cada uma de suas células, além de eliminar as matérias imprestáveis e as toxinas, com o auxílio da linfa, um outro fluido circulatório do sangue, né? Quando há, então, alguma congestão no corpo, ocorre um empobrecimento da circulação sanguínea, o que faz com que os órgãos não recebam uma nutrição suficiente e as matérias imprestáveis não sejam removidas antes de sua interferência à saúde. Um péssimo hábito alimentar, a falta de exercício e o estresse são geralmente os fatores que danificam a circulação. O crescente aprisionamento das toxinas corrói gradualmente a saúde e quando esse processo se prolonga, a doença acaba se instalando. As emoções secundárias, como a apatia e a timidez, também podem ser beneficiadas pelos óleos estimuladores da circulação, já que esses propiciam estímulo extra. Aliás, a necessidade desse tipo de sentimento pelo efeito estimulante é muito maior do que se imagina. A emoção primária e destrutiva da inveja é outra que pode ser auxiliada pelos óleos estimuladores da circulação, pois elas liberam pensamentos tóxicos. Quais são esses óleos estimuladores da circulação, do sangue e da linfa? O beijoim, cedro, gerânio, a laranja amarga, a sálvia, a pimenta do reino, o cipreste, o limão e o alecrim. Agora, os óleos que são desintoxicantes e também que são purificadores, tá? Quando o corpo apresenta um acúmulo de matérias tóxicas devido a uma dieta incorreta, ao alcoolismo, à falta de exercício e por aí adiante, diversos órgãos podem ser afetados. A linfa, na qual há um depósito de toxinas que depois são expulsas, os rins, que também recebem toxinas a serem excluídas, e o fígado, que além de ser o nosso maior órgão, absorve as toxinas do alto consumo de álcool e outros resíduos de substâncias tóxicas, os quais são normalmente derivados da ingestão excessiva de medicamentos, como no caso de minha mãe. Os óleos essenciais próprios para a desintoxicação do corpo físico também podem beneficiar várias emoções como o ciúme, a vingança, a cobiça e algumas formas de culpa, como a consciência pesada, pois essas são constituídas por um acúmulo de toxinas na mente. O uso desses óleos irá propiciar, então, a clareza e a oportunidade de um novo começo. Voltando só rapidinho, quando ela falou, né, da ingestão excessiva de medicamentos, caso da mãe dela, ela conta muito no capítulo 2, 3, também ela vai falando sempre sobre a mãe dela que queria sempre estar tomando mais e mais e mais remédios, tá?
e passou tanto tempo sofrendo com uma dor que ela queria que doesse. Então, vamos voltar aqui. Quais são esses óleos essenciais desintoxicantes? São apenas 3. Salves clareia, o zimbro e o alecrim. E agora os óleos que são diuréticos. Já existem evidências de que 1 ou 2 óleos são diuréticos, mas Gattefossé vai mais longe quando afirma que todos os óleos essenciais são diuréticos. Os óleos diuréticos são eficazes na obesidade e também na celulite e no edema, que é a infiltração do fluido aquoso dos tecidos, tá? Sintomas esses que se localizam de maneira característica debaixo da pele e que são geralmente indolores, ocorrendo com frequência durante a gravidez. No entanto, quando há infiltração do fluido aquoso nas juntas, como no caso do reumatismo, o sintoma é bastante doloroso. Os óleos diuréticos também são úteis nas desordens urinárias, sobretudo quando acontece uma insuficiência urinária, que pode se dar, por exemplo, com a ingestão de remédios para a pressão alta. Em qualquer caso de emoção reprimida, que por isso mesmo precisa ser liberada, os óleos diuréticos serão de extrema valia. Eles podem, então, ser indicados para as emoções primárias, que estão arraigadas na pessoa, ou para as que foram suprimidas, tais como o pesar, a raiva, o medo, a culpa e o ciúme. Portanto, tudo aquilo que guardamos por muito tempo dentro de nós mesmos, será beneficiado pelo uso dos óleos essenciais diuréticos para ser eliminado, né? Quais são esses óleos? Anis, cipreste, limão, manjerona, sálvia, tomilho doce, alcarrávia, erva doce, zimbro, alecrim e o sândalo. Os óleos que são digestivos. Diversos óleos essenciais provocam fortes e diferentes efeitos no sistema digestivo. Por exemplo, você sabia que os drinks aperitivos contêm óleos essenciais que servem para estimular o apetite, se necessário, né? E as secreções digestivas, de maneira que o alimento seja digerido mais facilmente? E você sabia que os óleos selecionados para esses drinks geralmente também possuem propriedades antibacterianas e antiespasmódicas? Muitos desses óleos do tipo aperitivo são oriundos de uma determinada família de plantas, além de serem quase sempre confinados ao uso profissional. No entanto, desde que se tenha o devido cuidado com eles, seguindo-se as restrições recomendadas, não haverá nenhum perigo em usá-los. Alguns óleos essenciais digestivos são capazes de aliviar a náusea e o vômito nervoso, mas ainda existem outros nessa categoria digestiva que apresentam uma enorme eficiência nos casos de de indigestão e flatulência, que são os gases. São tantas as referências do sistema digestivo que seria exaustivo enumerá-las neste livro, mas nem por isso eu e meu marido deixamos de enumerá-las em outro livro de aromaterapia que escrevemos para os profissionais da saúde. O sistema digestivo costuma apresentar enfraquecimentos quando se vivencia o medo devido à carga de energia extra que nessa ocasião é enviada para o resto do corpo. E por isso mesmo, o melhor é incrementar a totalidade desse sistema para que todo ele seja revitalizado. Os óleos que estimulam o apetite também podem ser de grande valia durante os processos de sofrimento, além de serem bastante úteis para quem foi tomado pela apatia, na medida mesmo em que o alimento é sempre favorecido pela mente. Já sabemos que quando a mente está se sentindo culpada, ela sofre uma congestão de pensamentos conflitivos e frequentemente dolorosos, o que também é um sintoma do medo. Eis porque, então, se quisermos amenizar esse conjunto de emoções, devemos incluir em nossa escolha os óleos que aliviam a indigestão dolorosa. Quando ocorre a presença incômoda da flatulência, o organismo está aprisionando no seu sistema digestivo o ar que tenta por todos os meios escapar. De modo semelhante, quando os sentimentos de culpa e raiva são dissimulados ou reprimidos, o indivíduo é levado a querer botar tudo para fora. Portanto, o que haverá de melhor nesse momento, senão os óleos essenciais carminativos, que são os eliminadores de gases? Afora isso, quando surge uma emoção complexa, como a do sofrimento, muitas outras emoções reivindicam o seu direito de emergir. Se houver, então, a necessidade de liberar qualquer tipo de sentimento, nada será melhor do que o uso dos óleos que contenham essas propriedades. Quais são esses óleos essenciais digestivos? Manjericão, pimenta do reino, coentro, gerânio, zimbro, tangerina, melissa, niaule, laranja amarga, alecrim, bergamota, camomila,
erva doce, o gengibre, limão, manjerona, néroli, noz moscada, hortelã-pimenta e a sálvia. Agora os óleos com sintomas hormonais. Existem diversos óleos essenciais que, embora não sejam propriamente hormonais, porque não são iguais aos hormônios do nosso corpo, apresentam a tendência a normalizar essas secreções quando em desequilíbrio. Olha o que ela diz. Os componentes de alguns óleos essenciais voláteis apresentam estrutura similar aos hormônios naturais do corpo e, por isso, promovem, por meios naturais, uma atividade eficiente da glândula endócrina. Tá? Esse está no livro dela, página 79. Alguns óleos fomentam uma ação equilibradora sobre o sistema reprodutivo, sendo, portanto, capazes de beneficiar os ovários, a menstruação, o aleitamento, a menopausa e vários problemas sexuais. Alguns deles são parecidos com a cortisona. Outros afetam as glândulas suprarrenais, enquanto outros interferem na tireoide. É sabido que o desequilíbrio hormonal mexe com as emoções, como ocorre na tensão pré-menstrual e na menopausa, pois em ambos os casos, muitas mulheres sofrem mudanças de humor e às vezes em detrimento do relacionamento com o parceiro e ou com os filhos, sem falar dos amigos e dos parentes. A utilização desses óleos será então sempre benéfica quando houver necessidade de equilíbrio nessas nessas ocasiões. Quais são esses óleos essenciais semelhantes aos hormônios? O anis, a camomila alemã, cravo da Índia, erva doce, niaule, pinho, sálvia, o cajeput, a salves clareia, o cipreste, a manjerona, a hortelã-pimenta, o alecrim e o tomilho doce. Agora, imunoestimulante. A causa principal do depauperamento do sistema imunológico é quase sempre um alto grau de estresse ou uma depressão profunda. Mas, se esse sistema não estiver funcionando muito bem, os óleos essenciais imunoestimulantes serão capazes de ativar. E serão ainda de grande valia quando a depressão somar-se a uma doença crônica, como a síndrome da fadiga pós-viral, tá? Ou o câncer e mesmo o HIV. O sofrimento talvez seja uma emoção que mais necessite dos óleos essenciais imunoestimulantes, até porque a depressão costuma juntar-se a ela e na medida em que outras emoções também podem se acrescentar, se não houver alguma intervenção, a resistência do corpo terá a tendência de abaixar consideravelmente de maneira a danificar a saúde física tanto quanto a emocional. Somente o indivíduo atento a si mesmo consegue expressar a sua culpa, no sentido de deixá-las às claras, quando ela é realmente séria ou já dura bastante para interferir na sua resistência e causar doenças. Mas, seja como for, se alguém sucumbe continuamente aos resfriados e às dores de cabeça, eu aconselharia a utilização de um óleo que possa fortalecer o sistema imunológico. Quais são esses óleos? Cravo da Índia, o limão, chá preto, o patchouli, o olíbano, o niaule e o tomilho doce. Óleos para o sintoma de litolítico, né? Óleos que têm essa reação litolítica. Esse termo expressa a qualidade de eliminar as pedras dos rins e da vesícula, e diversos óleos essenciais possuem a habilidade de realizar tal tarefa. Embora não se possa afirmar que o perdão constitui uma emoção, o fato é que ele estabelece uma liberação das emoções, como, por exemplo, a da raiva, né? Portanto, apesar de ser sempre difícil perdoar a quem nos machucou e nos recusarmos a isso, talvez venhamos a ser duros em nosso íntimo. Os óleos litolíticos possuem, então, a capacidade de amolecer uma alma que não perdoa, ou mesmo aquela outra que vive cultivando o ciúme, que é até uma emoção dura, né? De maneira a tornar a vida da pessoa mais prazerosa e agradável. E isso porque o perdão sempre ocasiona o prazer. Quais são esses óleos litolíticos? A erva doce, o limão, o pinho, o zimbro, o niaule e o alecrim. Óleos que são estimulantes mentais. Voltou aqui. Apenas alguns poucos óleos são estimulantes mentais, e esses são extremamente valiosos nos casos de perda de memória ou quando é necessário lembrar certos fatos, como nas ocasiões em que são
em que se presta algum exame, por exemplo, nas provas, né? Os óleos essenciais estimulantes da mente são fundamentais em todas as formas de sofrimento e medo, mas também podem beneficiar emoções secundárias, como a apatia, a timidez e a confusão mental. Quais são esses óleos? O cravo da Índia, hortelã-pimenta e o alecrim. Agora, os óleos neurotônicos. O fato de haver uma extensa lista de óleos essenciais neurotônicos, que é o tônico para os nervos, né, constitui uma verdadeira bênção para todos nós, porque são de grande valia para os estados depressivos. Portanto, toda vez que a depressão estiver fortemente agregada a qualquer tipo de doença, tais óleos serão a melhor opção para levantar o ânimo. E muitos desses óleos também são multifuncionais, pois não só amenizam a fadiga geral e a debilidade, como também outros quadros de origem nervosa, tais como a insônia, a indigestão, a náusea e a queda de cabelo. A interação de inúmeros sintomas, como as emoções, é sempre muito clara. Por exemplo, tão logo o medo começa, quase sempre o indivíduo se sente doente do estômago. E para uma experiência desagradável como esta, nada melhor do que o uso dos olhos que tenham a capacidade de assentá-la ou resolvê-la. A extrema importância dos óleos neurotônicos deve-se aos seus efeitos benéficos sobre o sofrimento, já que este é sempre acompanhado pelo desenvolvimento da depressão, fazendo com que eles sejam necessários nos momentos em que se precisa manter o ânimo elevado, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Alguns desses óleos são capazes de auxiliar o combate à insônia, desde que ela esteja associada a um distúrbio nervoso, o que frequentemente ocorre no processo de sofrimento. Tá? Os óleos neurotônicos também são úteis nas diferentes formas de apatia. Isso vai estar melhor explicado no capítulo 7. E ainda podem ser empregados para fortalecer quem é acometido pelas diversas manifestações de timidez. Quais são esses óleos? O manjericão, a salve-clareia, coentro, olíbano, a lavanda, o néroli, pinho, alecrim, tomilho doce, a bergamota, cravo da Índia, cipreste, o zimbro, a manjerona, noz moscada, a rosa e a sálvia. Óleos relaxantes e sedativos. Os óleos essenciais com tais propriedades são uma bênção para todos os casos de ansiedade e estresse, e, portanto, para os seus respectivos sintomas: insônia, dores de cabeça, agitação, pesadelos, irritabilidade e abalo nervoso. Quando a ansiedade e o estresse estiverem ocultos por trás da enfermidade manifesta, a escolha final dos óleos essenciais deverá inclinar-se para aqueles que possuem uma ação relaxante ou sedativa. A raiva e todas as formas das quais ela se investe é a experiência emocional que mais necessita desse tipo de óleo. Mas o medo também precisa dos óleos calmantes, sobretudo quando o estresse já está tomado contra a pessoa. No entanto, nas situações de terror e pânico, os óleos realmente eficientes serão os calmantes mais fortes, ou seja, aqueles que são simultaneamente sedativos. Quando o processo de sofrimento Quando, no processo de sofrimento, tudo ecoa como excessivo, os melhores óleos essenciais para isso são justamente os calmantes, e o seu valor também é incalculável quando nesse mesmo processo a raiva e o medo predominam. Toda pessoa que tem o costume de sonhar acordada ou que vive continuamente com a cabeça nas nuvens, requer de maneira particular os fortes óleos essenciais sedativos, pois eles serão mais eficazes para trazê-la de volta à terra ou para aterrá-la, como algumas terapias alternativas gostam de dizer. Quais são esses óleos relaxantes e sedativos? O anis, a bergamota, a camomila romana, o gerânio, a lavanda, a tangerina, o néroli, o citrus aurantium, aí o ylang-ylang, o manjericão, a alcarrávia, cipreste, o zimbro, o limão, a melissa, a laranja amarga e o sândalo. Concluímos. Conclusão deste capítulo. Este capítulo procurou mostrar como a aplicação do senso prático holístico é capaz de aliviar as dificuldades emocionais por meio da escolha cuidadosa dos óleos essenciais relevantes. Assim, se você fizer a si mesmo as perguntas certas, isto é, somente aquelas que sejam frutos da observação acurada dos seus aspectos mentais e físicos, para que seja de fato revelado o seu verdadeiro estado, será então possível selecionar os óleos essenciais curativos que poderão incrementar a sua saúde geral, ou seja, mental, física e espiritual. Esse capítulo foi interessantíssimo. E nós ficamos por aqui, tá? Em breve a gente vai
ver o próximo capítulo. Muito obrigada.